Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício agora da FUVEST 2014, questão essa, que caiu na segunda fase e fala um pouquinho sobre condução de calor. A gente estuda também a lei de Fourier, que a gente apresenta aqui no Note a Dot, veja que ele já coloca aqui pra gente. Mas você vai ver que foi uma questãozinha que trouxe um pouquinho de surpresa na hora da prova, porque normalmente esses temas não são muito cobrados em questões de segunda fase. Mas, nesse ano, a FUVEST resolveu colocar. Então, você que está se preparando aí para a FUVEST ou qualquer outro vestibular, fique esperto, porque essa lei de Fourier, vez ou outra, aparece para a gente e pega muita gente de surpresa. Bora com a gente resolver isso daqui, ver se você compreende o que está acontecendo. O que ele falou para a gente? Ó, um container com equipamentos científicos é mantido em uma estação de pesquisa na Antártida. Ele é feito com material de boa isolação térmica e é possível, com um pequeno aquecedor elétrico, manter a sua temperatura interna em constante em 20 graus Celsius. Tá bom. Quando a temperatura externa é menos 40 graus Celsius. Olha a diferença aí de temperatura entre o interno e o externo. As paredes, o piso e o teto do container têm a mesma espessura, de 26 centímetros. Tá bom. Elas são feitas de um mesmo material, é um paralelepípedo, aqui você vai ver que o tamanho dele revela um paralelepípedo, e esse material de condutividade térmica 0,05 Joule por segundo metro grau Celsius. As suas dimensões são 2 por 3 por 4 metro cúbico. E aí, que a gente tem que ele pergunta para a gente? Ele quer saber a área da superfície interna total do container. Então veja, ó, aqui eu vou tentar desenhar para ver se você enxerga um pouquinho melhor. Eu vou fazer aqui uma altura de 2 metros, aqui 3 metros, tá? Então aqui a gente já tem um dos comprimentos do material e ele vai ser um pouquinho mais largo aqui, tem uma profundidade um pouquinho maior, porque ela vai ter 4 metros. Então, retirando aí, sei lá, o que a gente pode considerar como ideal, tá? Despreze o, no desenho toda a parte da questão de tamanho mesmo, não considerar, só uma representação aqui para a gente usar. Então, esse lado aqui que a gente tem, né, da figura, ela tem, vou imaginar que aqui vale 2 metros, aqui 3 metros e aqui 4 metros. Maravilha? Então, o que a gente vai fazer? Para que a gente possa aí fazer a área total, você tem que colocar aqui para entender as áreas das 6 faces que nós temos. Então, nós temos duas faces aqui com 2 por 3, duas não, né? Sendo duas, uma aqui e a outra aqui no fundo. Então, para a gente saber a área total, respondendo aí o item a área total que ele vai do container, ele vai ser duas vezes a área que a gente pode chamar de área 1, sendo a área 1 essa primeira área e essa segunda área aqui faz oposição a essa face. A gente pode pensar que a área 2 seja aquela que tem por comprimento, por altura 2 e por base 4. Então são mais duas vezes a área A2. E por último, a área aqui de cima, né? A gente pode colocar aqui de preto aqui em cima, a área 3, que tem essa parte que tem comprimento 4 metros e altura aqui 3 metros, né? Então, nessas representações são duas vezes cada uma dessas áreas. Digo isso porque nós temos essa área aqui e a área lá do fundo representada. Depois nós temos essa área aqui e a área aqui de trás. E por último, essa área aqui de cima com a área aqui de baixo. Pronto. Então, se a gente descobrir cada uma dessas áreas, a gente encontra a área total. Perceba, ó. Então, vai ser duas vezes a área 1, a gente definiu que é 2 metros vezes 3 metros. Então, a gente já tem essa primeira, as duas áreas dão um total de 12, 6 vezes 2. Mais 2 vezes a área A2 é 4 vezes 2. Então, a gente coloca aqui 2 vezes 4. Aí mais a área A3, a área 3 é 2 vezes a A3 aqui de cima. Então, ela tem 4 e aqui a base 3. Então, vai ser 3 vezes 4. Quando a gente monta isso, isso aqui dá 6 vezes 2, 12. Então dá 12, mais
4 vezes 2, 8, mais, vezes 2 dá 16, né? 16 aqui, vamos arrumar aqui, eu ia colocar 8, é 16. E 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Isso revela para a gente que a área total aí desse container é 16 mais 24, 40, mais 12, 52 metros quadrados. Essa é a primeira resposta esperada aí pela FUVEST na hora que você calcularia a área total. Isso é um pouco do que a gente usa lá na matemática, né? A gente, para calcular a área total, você tem que saber as áreas de cada uma das faces da minha figura, que no caso aqui é um paralelepípedo. Maravilha. Então essa já é a nossa primeira aí resposta esperada para esse sistema. Agora vamos para o item B. Ó. Você vai fazer de outra cor aqui. No item B, ele pergunta o seguinte, ó, ele fala assim, calcule a potência do aquecedor considerando ele ser a única fonte de calor. Veja, como é que esse material ele não posso dizer que uniforme, né? Porque ele tem todo mundo tem a mesma espessura de 26 centímetros. O calor ele sai de dentro aqui da área interna para externa. Perceba que há uma grande diferença de temperatura entre eles. E essa condutividade térmica do material que é feito o container permite que a gente calcule o fluxo de calor, ou que ele chamou aqui de potência do aquecedor, que é igual a esse fluxo de calor, que vai ser a equação K vezes A vezes o delta, ele chamou de delta T, sobre a espessura. Deixa eu fazer bonitinho aqui para você. Ó. Veja que essa equação ele fala o seguinte: a quantidade de calor por unidade de tempo, que isso é a potência, que flui através do material de área A, espessura A e condutividade E, epsilon, né? E condutividade K, tem a diferença de temperatura T entre as fases do material dada pelo, e aí ele coloca aqui o fluxo, que no caso é a quantidade de calor por unidade de tempo, que é também conhecido como potência. A gente pode escrever a equação que ele nos deu. E aí a gente vai definir que a potência aqui dele vai ser o meu K. Veja que quem dá as cartas dessa questão é o K, porque ele define que a unidade de potência é joule por segundo, que é conhecido como watt. As unidades de distância são metro, então tanto a área quanto a espessura vou trabalhar com o metro, e a temperatura em graus Celsius. Então a gente vai colocar aqui, ó, o meu K é 0,05. A minha área é a área total do container, 52. A variação de temperatura que existe entre o interno e o externo, a gente faz que é 20 menos 40. Não é verdade? Isso tudo dividido pela espessura. Aqui você tem que ficar um pouquinho esperto para não colocar a espessura 26 e sim 0,26. Só que aqui você já fica um pouco satisfeito, né? Porque 52,026 dá para a gente simplificar. 52 e 26 é o dobro, né? Só que aqui você tem o 0,26 e o 52 é 200 vezes maior. Tá? Então, a razão entre 52 e 0,26 é 200 para 1. Multiplicando 200 vezes 0,05, isso dá 10, e 10 vezes o 60, no final você vai descobrir que essa potência aqui dele é de 600 watts. Pronto, com essa daqui a gente encerrou a segunda questão que ele colocou para a gente, que era qual é a potência aí desse aquecedor que faz ter esse fluxo de calor entre a parte interna e a parte externa. E por último, no item C, a gente tem aqui, opa, deixa eu arrumar aqui. No item C, ele pede para que você calcule a energia que é consumida por esse aquecedor em um dia. E energia, aqui que a gente pode colocar como E, né? Ele pede como energia E, ela é dada como a potência vezes o tempo em que esse aquecedor fica ligado. Como ele quer saber em quilowatt-hora, no B ele não perguntou nada que tinha que transformar para quilowatt, então podemos deixar em watt mesmo. Lembrando que joule por segundo é watt, tá? Essa energia E vai ser a potência, agora transformando para quilowatt. Lembre-se que 1 kW vale 1000 watts, então você faz uma regrinha de 3, você descobre que essa potência em quilowatt é 0,6. E o tempo, ele quer em quilowatt-hora.
uma hora, um dia vai ter 1 hora, isso são 24 horas, portanto, essa energia aqui dá 14,4 kWh. E com isso, a gente chega aí finalmente nas três soluções desse exercício e traz para a gente essa análise. Eu espero que você tenha compreendido o que a gente fez em cada uma delas. Ficou com alguma dúvida ainda? Deixa seus comentários aqui, se não, eu espero que eu possa ter te ajudado. Se ele te ajudou, deixa seu like